Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Aqui quem fala é o Lucas, dono do canal Build the Change. E hoje eu vou fazer uma mini resenha sobre alguns conceitos que eu achei muito importantes sobre o livro A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Vamos lá, eu vou falar sobre a primeira ideia que o livro tenta passar pra gente. Ele já começa apresentando um exemplo de um faxineiro que ele trabalhou 12 anos consertando carros e mais 25 anos como faxineiro. Só que foi descoberto que esse faxineiro ele tinha 8 milhões na conta dele quando ele chegou ao falecimento. Só que o que acontece? 8 milhões, ele conquistou esse valor apenas com renda passiva. O que é isso? Que é através de investimentos. Investimentos em bolsas, investimento em ações. E que ele chegou a esse capital mantendo um estilo de vida extremamente simples e que ele nunca falou para ninguém que ele seguia com esses investimentos. Então, a ideia número 1 que o livro já tenta me passar, que eu vou citar para vocês, é a seguinte: a forma que você se comporta com relação ao dinheiro é mais importante que o seu próprio nível de inteligência. Vamos lá, a segunda grande ideia é a seguinte: quantos de vocês não tem um amigo, não tem uma pessoa próxima que reclama de tudo, que tá tudo caro, que não dá para comprar? Aí tem um conceito que, se você chegar nessa pessoa e falar com ela, pode ser que ela não aceite muito bem, que é o seguinte: não são as coisas que estão caras, é você que está ganhando pouco. Só que aí a gente entra num segundo dilema que o autor passa pra gente, que é o seguinte: se você está ganhando pouco, a partir do momento que você agora mudou esse conceito, entendeu que você precisa ganhar mais para poder suprir os seus desejos, você entra num dilema. O quanto é o suficiente? O quanto você precisa realmente para conseguir satisfazer esses desejos e essas vontades? Aí, para elucidar bem esse conceito, eu vou citar aqui uma frase do próprio autor que ele coloca pra gente, que eu acho que vai ser interessante ler para vocês, que é a seguinte: não existe razão para você arruinar algo que você tem e do qual você precisa, por algo que você não tem e do qual não precisa. Aí ele coloca uma parte interessante, que ele fala que a partir do momento que você já conquistou o básico, o que seria o básico? Cada um tem o seu conceito de básico, que seria um carro, uma casa, ter suas contas pagas. A partir do momento que você conquista o básico, você já vislumbra a melhora desse básico. Só que essa virada de chave do que é o básico para você e do que é o suficiente para você, que cada um tem que ter uma percepção muito clara sobre isso. Vamos lá. A terceira grande ideia do livro, ele fala sobre imprevistos, que a única certeza que a gente tem na vida é que imprevistos vão acontecer e que, estando preparado ou não, vão acontecer. Então, que de preferência você já tenha um preparo, tenha uma margem de segurança caso esses imprevistos aconteçam. O autor coloca uma frase que eu também achei muito interessante, que é melhor ficar feliz por uma rentabilidade maior que você não esperava do que por uma crise que acaba com os seus sonhos. Vamos lá. A quarta grande ideia que o autor coloca pra gente, ele apresenta alguns conceitos que precedem a ideia de ser milionário. O autor coloca que a maioria das pessoas, elas não querem ser milionária, elas querem ter o estilo de vida de um milionário, ter a flexibilidade de um milionário e ter a liberdade de um milionário. Só que, se você for avaliar, essas pessoas, elas não querem ter a prudência que um milionário tem, que ele teve de ter para conseguir conquistar todo esse capital, e a racionalidade que ele teve que ter
para poder ir acumulando esse capital, sempre seguindo com um estilo de vida abaixo daquilo que ele conquistava. Por exemplo, se tem um salário de 2.000, gastar 1.800 ali, encaixar um estilo de vida sempre menor em comparação ao seu salário total. Aí o autor ele coloca que uma frase que fica bem engraçada também para poder elucidar, que a maioria das pessoas elas não querem ser milionárias, elas apenas querem gastar todo o dinheiro. Vamos lá, galera, uma última ideia de forma complementar que eu acho muito interessante expor para vocês é a seguinte: o autor ele apresenta um fato que é a transição, a tentativa, né, de compra do Yahoo para o Facebook no ano de 2006. Nesse ano, o Yahoo ele fez uma proposta de $1 bilhão pelo Facebook. Só que Mark Zuckerberg na época foi ovacionado por ter recusado essa proposta, sendo que hoje você pode ver que o Facebook ele se apresenta num valor de 857 bilhões. Só que aí o que acontece? No ano de 2008, o próprio Yahoo ele recebeu uma proposta da Microsoft por 40 bilhões. Só que aí você vai ver o Yahoo no valor do Yahoo nos dias atuais é de apenas 1 bilhão, de 4 bilhões, perdão. Aí o que eu quero apresentar com essa informação? Que como que a decisão da recusa da proposta do Facebook com o Yahoo foi algo considerado positivo por conta da valorização, e o Yahoo, pela recusa da proposta da Microsoft, foi considerado um equívoco. Que cada pessoa tem um próprio estilo de vida, tem os próprios pontos positivos e negativos, e que você não pode apenas se basear numa decisão de uma pessoa que vive uma realidade completamente diferente da sua e achar que isso vai se aplicar para o seu próprio estilo de vida. Então é interessante a gente seguir alguns conceitos de pessoas ditas de referência, só que sempre adaptando isso para o nosso próprio estilo de vida. O autor coloca também, para completar esse exemplo, que é o seguinte: como que uma pessoa de 55 anos investe e como uma pessoa de 25 anos investe. Ele coloca que uma pessoa de 55 anos mais, a tendência é essa pessoa querer proteger o seu próprio capital, enquanto o de 25 ele quer multiplicar esse capital, ele tem a ambição de multiplicar esse valor. Aí o autor coloca que descubra primeiro qual é o jogo que você está jogando, para depois descobrir quais são os conceitos necessários para desenvolver esse jogo. Então, galera, esse foi o vídeo que eu tentei apresentar algumas das principais ideias sobre o livro A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Se vocês tiverem interesse, eu vou apresentar o link na própria publicação sobre o vídeo, e que se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de qualquer auxílio, podem comentar, podem mandar mensagem no direct, beleza? Bom, meu nome é Lucas, autor do canal Build the Change. Muito obrigado, valeu!